Então, como analisar e medir um projeto de banco de dados de maneira formal? Para fazer esse tipo de medição, nós precisamos do conceito de dependência funcional. O processo de normalização, né, ele é feito de modo sequencial, né? Quer dizer que nós temos uma forma normal, a seguinte ela depende da anterior, a seguinte depende da anterior e assim sucessivamente. Nós temos várias formas normais, tá? E esse processo, as formas normais definidas, elas são definidas a partir do conceito de dependência funcional, tá bom? Então, primeiro vamos ver o que é uma dependência funcional, né? Uma dependência funcional entre dois atributos, ou um conjunto de atributos x e y, de um esquema R, né, uma tabela R, é denotada por x setinha y, né, que significa que x é funcionalmente, y é funcionalmente dependente de x. É uma restrição de integridade que estabelece que para qualquer tupla T1 e T2 de uma instância de R, tal que T1 de x é igual a T2 de x, T1 de y é igual a T2 de y. Ou em outras palavras, né, dados os atributos A e B, ou seja, as colunas A e B de uma tabela, disse que B é funcionalmente dependente de A se e somente se a cada valor de A está associado um único valor de B. Né? Então, se conhecemos o valor de A, então podemos encontrar o valor de B associado a ele. Tá? Essa x setinha y aqui, né, seria y é funcionalmente dependente de x, poderia ser A setinha B. B é funcionalmente dependente de A. Tá? Então, lembrando aqui, o processo de normalização ele pode ser visto como sendo a eliminação de relações não satisfatórias, decompondo-as através da separação de seus atributos em relações menos complexas, mas que atendem a algumas propriedades que a gente vai ver aqui, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma tabela, nesse conjunto de fora aqui, né? Uma tabela sem normalização, né? Um pouquinho mais rigorosa, ela passa a ficar na primeira forma normal. Um pouquinho mais rigorosa, ela passa a ficar na segunda forma normal. E assim sucessivamente. Nós temos aí 5 FN, 6 FN, se não me engano, tá? Mas nós vamos ver aqui na disciplina somente essas três principais aqui, tá? E depois eu comento com vocês da forma normal de Boyce Code, tá? Nós vamos ver a 1FN, a 2FN e a 3FN, que é o que mais importante aqui para nós. Então, primeira forma normal. Uma tabela, né? Toda vez que está falando relação aqui é tabela, né? Uma tabela está na primeira forma normal se todos os atributos forem atômicos e monovalorados, ou seja, eu não posso ter uma tabela que tenha um atributo composto ou um atributo multivalorado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, suponha, lá na nossa modelagem inicial, eu tinha um atributo que era um nome, que era decomposto em primeiro nome, nome do meio e último nome, né? Então, se eu for originar uma tabela aqui, que tem esses atributos aqui, eu não posso criar uma coluna que tenha aqui nome, por exemplo, só nome, né? Eu tenho que ter uma coluna para o nome, do primeiro nome, uma coluna para o nome do meio, uma coluna para o nome, para o sobrenome, tá bom? Então, eu não posso ter colunas compostas ou multivaloradas. Aqui, segunda forma normal, ela vai usar um conceito de dependência funcional total. Uma dependência funcional x leva a y é total se remover um atributo de x e a dependência deixa de existir. Uma DF é parcial se remover um atributo a de x e a DF continua a existir. Vou explicar no exemplo que fica mais fácil, tá? Então, uma relação, uma tabela R, ela está na segunda forma normal se ela estiver na primeira e se todos os atributos que não são chaves dependam da chave primária, tá? Então, para estar na segunda forma normal, ela tem que estar na primeira. Ou seja, ela não pode ter atributo composto ou multivalorado lá. E nenhum atributo que não for chave
né? Ela não pode ter um atributo, né, que não dependa da chave primária. Todos têm que ser totalmente dependentes da chave primária, tá? Vamos supor essa tabela aqui, EMP-PROG, né, que a gente viu nas diretrizes anteriores ali, informais. O que era o problema dela, né? Ela podia gerar redundância, ela podia gerar tuplas espúrias, ela podia gerar, na consulta, né? Podia gerar também anomalias de atualização. Mas vamos ver formalmente qual que é o problema dela. Qual que é a chave primária dessa tabela? Olha, ela NSS em conjunto com o P-número, né? Agora vamos ver todas as colunas que não fazem parte da chave, que são essas outras aqui, ó. Horas, enome, penome e localização. Cada coluna ela tem que ser totalmente dependente da chave, tá? Olhando essa tabela aqui, dá para entender que horas seria as horas que esse funcionário, cujo CPF, né, é esse NSS, e que esse funcionário de INSS trabalha no projeto cujo código é P-número, né? Então, horas é totalmente dependente da chave primária, tá? A chave primária nossa aqui é composta. E horas é funcionalmente dependente dessa chave composta, e não de parte da chave. Já enome, ela não é totalmente dependente da chave. Ela é dependente somente de uma parte da chave, porque ela é o nome do empregado, né? E esse aqui, esse NSS, é o código do empregado. Então, esse enome, ele não é totalmente dependente da chave dessa tabela. Ele é dependente somente de parte da chave. Só depende desse NSS aqui, tá? O P-nome é o nome do projeto. Então, ele não tem nada a ver com essa chave composta. Ele tem a ver com parte da chave também, que é o P-número. A mesma coisa a localização, que é a localização do projeto, né? Então, veja só, se a gente desmembrar essas coisas aqui, em termos de dependências funcionais, aqui nós temos aqui a nossa chave, NSS e P-número, tá? E horas é funcionalmente dependente dessa chave composta, certo? Esse enome, ele é funcionalmente dependente dessa parte dessa chave aqui, ó, desse NSS aqui, ó, que é uma setinha, tá, pessoal? E esse P-nome e a localização são atributos que são dependentes somente de parte da chave, que é o P-número, tá? Então, essa forma aqui, essa tabela aqui, com esse esquema, ela não está na segunda forma normal. Vamos passar para lá, né? Aqui está. Para passar para essa 2FN, essa relação aqui, ou seja, essa tabela vai deixar de existir, nós vamos decompor essa tabela em 3 tabelas menores, né? Menos complexas, vamos dizer assim. Eu estou chamando essas 3 tabelas de nomes genéricos aqui de R1, R2 e R3, ou seja, relação 1, relação 2 e relação 3. Óbvio que a gente tem que renomear aqui para nomes adequados, né? Mas eu vou fazer exatamente do jeito que está aqui, ó. Eu vou colocar os atributos, vou criar tabelas, essas 3 tabelas, de forma que as dependências funcionais elas sejam totais. Então, aqui nessa primeira tabela, nessa primeira relação, ela vai ficar somente as colunas NSS, P-número e horas. Então, veja que horas é totalmente dependente dessas duas chaves aqui, né, da chave composta. Na segunda relação, eu vou colocar somente o enome junto com a chave, parte da chave, né, que aqui é uma chave só, né, que é uma chave simples, mas ela é totalmente dependente da chave. E aqui, tanto P-nome quanto, aqui tem uma vírgula, quanto localização, elas são dependentes somente de P-número, ou seja, elas são totalmente dependentes da chave, que é P-número. Tá? Então, eu vou ter, ao invés de uma tabela dessa forma aqui, né, com esse jeitão aqui, que tem várias redundâncias, né, pode ter várias redundâncias, eu vou ter 3 tabelas, e essas 3 tabelas estão na segunda forma normal, tá? Terceira forma normal, a 3FN, ela tem um conceito de dependência funcional transitiva. Uma dependência funcional é transitiva em um esquema R, né, se existir um conjunto de atributos Z que não é um subconjunto de chaves de R, tá? Ou seja, ela
a dependência funcional transitiva é se eu tenho uma coluna que depende transitivamente da chave. Eu vou explicar no exemplo que fica mais fácil. Uma relação está na terceira forma normal se ela estiver na segunda. Então, para ela estar na terceira, ela tem que estar na segunda. Para ela estar na segunda, ela tem que estar na primeira, tá? Então, é uma sequência. Então, para ela estar na terceira forma normal, ela tem que estar na segunda. E se todo atributo dessa tabela que não pertença a alguma chave for não dependente de algum atributo que também não pertença a alguma chave, tá? Vamos ver aqui, olha. Essa tabela é empDept, essa aqui é a chave, NSS, e vamos ver as dependências funcionais. Enome é dependente da chave, né? Um atributo não chave e é dependente da chave, totalmente, né? Ela tem que estar na segunda forma também. A data de nascimento é totalmente dependente da chave. O denúmero é totalmente dependente da chave. Mas o denome, quer dizer, o nome do departamento, ele é transitivamente dependente da chave. Para ele ser dependente da chave, ele tem que passar pelo denúmero. Quer dizer, o denome, ele na verdade, ele é diretamente dependente do denúmero, que é o número do departamento. É ele que identifica um departamento, né? Então, o nome do departamento depende do número do departamento, que depende do nome do INSS aqui do empregado, tá? Então, eu tenho uma DF transitiva aqui, ó, tá? Eu tenho uma transição, eu tenho um pulo aqui do denome para o denúmero, do denúmero para o INSS, para essas duas colunas aqui, ó, denome e o INSS-GER, que é o CPF do gerente do departamento, né? Então, a dependência funcional NSS até NSS gerente é uma DF transitiva via denúmero. Da mesma forma, denome também é uma dependência funcional transitiva via denúmero, né? Que são coisas indesejáveis para que uma tabela esteja na terceira forma normal, tá? Para passar para a terceira forma normal, nós temos aqui, eu vou usar, né? Vou desmembrar essa tabela aqui em outras tabelas menores e que garantam que não tenha dependência funcional transitiva. Então, eu vou criar aqui uma tabela onde eu tenho o enome, a data de nascimento e o denúmero, que são totalmente dependentes de INSS, que é a minha chave, né? E não tenho transitividade aqui entre essas coisas. E eu tenho aqui uma outra tabela cuja chave é o denúmero, aqui tem um P a mais aqui, tá? Mas a nossa chave é o denúmero, e eu tenho aqui que denome e NSGER, que não são chave, né? Que não são chave, eles são dependentes totalmente aqui de denúmero. E eu não tenho dependência transitiva. Lembra-se que aqui, para existir dependência transitiva, a transitividade tem que acontecer numa coluna que não é chave também. Então, aqui, ó, denome, ela dependia primeiro de denúmero, que também não era chave, e esse, por sua vez, dependia de INSS, tá? Então, essa é a característica da transitividade da dependência funcional aqui. Então, isso é indesejado, então a gente desmembrou em tabelas menores, mais simples, de forma que não existe mais essa dependência funcional transitiva nas colunas que não são chave, tá? Então, agora eu vou ter duas relações, né, que eu chamei de relação 1 e relação 2, onde a primeira relação eu tenho o INSS, a chave, P número, a data de nascimento e o denúmero, e o R2, denúmero, denome e o INSGER, cujo denúmero é a chave de R2, certo? Então, essas aqui, ela aqui tá na terceira forma normal. Sei que é muito chato esse assunto, tá? Eu vou trazer aqui para vocês um exemplozinho um pouco mais real, tá? Esse exemplo aqui eu tirei do livro Guia Mangá de Banco de Dados. É um livro bem interessante que ele tem... É uma historinha, né? Uma historinha de um anime. É uma historinha lá que ele vai ensinando banco de dados e essa parte da normalização, que é um assunto muito carregado formalmente,
ele fica um pouco mais leve. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, tá? Veja essa tabela, esse tabelão. Veja que ele está totalmente desnormalizado, a forma dela. Você batendo o olho nos dados, você vê que ela tem um problema aqui, tá? Essa linha aqui, ó, relatório 1101, né? Data 5/3 aqui. Código de destino de exportação 12, nome do destino de exportação Reino de Minami. E veja que ela tem 2 produtos nesse relatório. Isso aqui é uma característica de quê? De um atributo que é multivalorado. Eu não posso ter um atributo multivalorado na tabela, né? Nossa tabela tem que estar com atributos simples, não compostos e monovalorados, ou seja, não multivalorados, né? Então, essa forma, do jeito que ela está aqui, ó, código relatório, data, código da exportação, nome da exportação, código do produto, nome do produto, preço unitário e quantidade, ela está uma forma desnormalizada, tá? Vamos passar para a primeira forma normal. Aqui é a forma desnormalizada, né, que eu repeti aqui. Vou passar essa forma para a primeira forma normal. Ou seja, eu vou tirar esses atributos multivalorados daqui, né? Então, eu criei aqui, eu peguei um código do relatório, data, código de destino de exportação, nome de destino de exportação. Deixei numa tabela só, tá? E quebrei essa tabela aqui, tá? E criei uma outra tabela, copiei o código do relatório para essa outra tabela, né? E peguei o código do produto, ou seja, num relatório eu posso ter vários produtos. Não era assim que a gente fazia para um atributo multivalorado da entidade? Você cria uma nova tabela, né? E coloca a chave da tabela de origem e mais a chave de uma coisa que identifica aquele atributo multivalorado e cria nessa nova tabela, né? Ou seja, tanto essa tabela aqui, que eu não sei o nome dela, quanto essa outra aqui de baixo, que eu também não sei o nome dela, elas estão na primeira forma normal. Elas não têm atributos compostos nem multivalorados, tá? Bom, então estamos na primeira forma normal, mas ela tem um problema. Ela tem um problema de dependência funcional total. Ela não está na segunda forma normal. Se a gente bater o olho aqui, olha, será que eu tenho todos os campos não chaves? Eles são totalmente dependentes das chaves? Então, veja, ó, data depende do código do relatório, ok. Código de destino de exportação depende do código do relatório, ok. Nome de destino de exportação depende do código do relatório, ok. Não tem problema nenhum nessa primeira tabela aqui. Agora, na segunda, a gente tem uma dependência, uma quebra da dependência funcional total. O nome do produto, ele não depende totalmente da chave primária. Ele depende de parte da chave. Ele depende somente do código do produto. Não depende. O nome de um produto não depende do código do relatório onde aquele produto está, né? Então, eu vou quebrar isso aqui. Mesma coisa, o preço unitário de um produto, ele não depende do relatório, senão você vai ter que variar o preço de um produto de um relatório para o outro, não faz sentido, né? Então, nós vamos quebrar essa tabela aqui em outras duas. Então, a primeira, eu repeti aqui, normalmente. E essa segunda tabela aqui, ó, que está aqui na primeira forma normal, né? Já está na primeira. Então, para estar na segunda, ela tem que estar na primeira. Eu vou jogar até quantidade. Eu vou deixar só quantidade, porque quantidade é a quantidade daquele produto naquele relatório. Então, quantidade, ela depende totalmente da chave. Então, vou deixar ela aqui. E o nome do produto e o preço unitário, que dependem somente do código do produto, eu vou criar uma outra tabela. Tá? Ok. Feito isso, está na segunda forma normal, mas ela tem um problema de dependência funcional transitiva. Onde que esse problema está? Justamente nessa primeira tabela aqui, olha. Eu tenho aqui o nome do destino de exportação, ele depende transitivamente da chave primária, porque ele depende, primeiro, né, do código do destino de exportação. Então, vou ter que quebrar isso aqui também, né? Então, eu tenho aqui essa primeira tabela, código do relatório, data e código do destino de exportação. Eu vou criar uma outra tabela
que tem o código do destino de exportação, chave primária, e o nome do destino de exportação, que é um campo que depende totalmente aqui da chave, não depende mais transitivamente da chave, que era o código do relatório aqui em cima, né? E o resto continua da mesma forma. Então, um projeto que era um tabelão feioso desse jeito aqui, né? Uma planilha lá do Excel desse jeito aqui, que a gente vê demais da conta, né? Ela vai virar 4 tabelas distintas, cada uma com seu nome, cada uma com sua chave primária, bonitinha, e que vai funcionar muito melhor. Ela não vai ter redundância no código, nos dados, né, perdão. Ela não vai permitir redundância nos dados, ela não vai permitir duplicidade nos dados, ela não vai permitir, numa consulta, que retorne valores falsos, valores espúrios, né? Ela não vai permitir também um grande espaço, ela não vai precisar de um grande espaço de armazenamento, apesar de estar separada em 4 tabelas distintas, mas ela vai economizar aí espaço de armazenamento em disco, que às vezes é muito importante isso, né? Então, ela virou aqui 4 tabelas que vão funcionar, vão fazer o banco de dados desse guia, desse projeto de vendas, né, relatório de vendas, por exemplo, de produtos, vai fazer funcionar muito melhor e as consultas funcionar de maneira muito mais inteligente, muito mais eficiente, certinho? Então, para isso que serve as formas normais, o estudo da normalização de banco de dados, é para você pegar um projeto de banco de dados e analisar se você pode ter casos que pode gerar aquelas anomalias que a gente viu no vídeo anterior, né? E fazer de tudo para que seu banco funcione da forma mais otimizada e mais eficiente possível, tá bom? Uma coisa importante dizer: se você vai fazer todo o processo de projeto do banco de dados, desde lá, pegar aquela parte do mundo real, mapear no modelo entidade-relacionamento, que é o modelo conceitual, pegar o modelo entidade-relacionamento, transformar para o modelo de tabelas, com aquele mapeamento de modelo entidade de relacionamento para modelo relacional, né? Fazer todo esse processo passo a passo, a chance do seu banco já estar normalizado, bonitinho, é quase que 100%, tá? Eu sempre faço esse processo no meu dia a dia, né? Quando eu preciso fazer algum projeto, alguma coisa, e a chance de eu ter um banco de dados de qualidade é muito grande se eu faço esse passo a passo, desde lá, o entendimento conceitual do projeto, do sistema, né? E fazendo aquele passo a passo daquele mapeamento certinho, tá? Mas acontece que, muitos casos, né, a gente pode já pegar uma coisa pronta, uma coisa desengonçada, do jeito que a gente estava vendo aqui, né? Uma coisa totalmente redundante, não funcional, do jeito que a gente está vendo aqui. E aí cabe a nós, projetistas de banco de dados, né, melhorar, fazer a melhoria necessária para que esse banco de dados funcione corretamente. Se não é possível alterar o esquema do banco de dados, e existe uma aplicação que lê um esquema de banco de dados desse jeito aqui, então você tem que garantir que aquele sistema, né, aquele programa, ele faça as operações de inserção, modificação e exclusão dos dados da forma correta, e principalmente as consultas, né? Para não gerar problemas daquelas anomalias que a gente viu lá, problemas de dados falsos e problemas de inserção e atualização, enfim, ok? Então, esse é o nosso assunto, né? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá? Essas aqui são as referências que eu utilizei, tá? O sistema de banco de dados do Navat e esse guia Mangá de banco de dados.